Vamos seguir aqui com o próximo assunto, que é ainda grana, ainda com o Inter, mas agora o Inter pistola. O Inter tá... Pistola? O Inter tá incomodado, né? Pistola, esse é o termo que tu utilizaria. Por quê? Porque o Inter, ele entende que o Campeonato Gaúcho bota muito dinheiro, bota pouco dinheiro, muito pouco dinheiro nos cofres do Beira-Rio. Tá? É um assunto que todo início de ano volta à tona, mas ele apareceu ontem, durante a apresentação do Alejandro, né? Aí os dirigentes ficam ali conversando com os repórteres, com os criadores de conteúdo no off, né? E o Tiger Junk trouxe no canal A Dupla, fenômeno de audiência o canal A Dupla, que o Inter ele também pensa em colocar os guris no Campeonato Gaúcho, porque o Campeonato Gaúcho coloca pouco dinheiro para dentro dos cofres do Inter. A informação que o Tiger tem é de que o gauchão, a cota do gauchão, para o Grêmio e para o Inter é idêntica, isso é um fato. E que ela hoje está na casa de 8 milhões de reais. Tá? Eu confesso para vocês que essa informação ela já era pública, mas a novidade aqui é o Inter atrelando esse valor a como ele enxerga para o Campeonato Gaúcho. Além do fato esportivo de rodar, de colocar os guris, de observar os guris, de dar tempo para o Pesolano começar um trabalho com o grupo, porque o Pesolano acabou de chegar, teve um jogo oficial com poucos dias, né? A gente tem aí um mês de temporada e já tem 7 partidas. Além de tudo isso, tem a parte da grana, 8 milhões de reais. E alguns detalhes aqui, tá? 8 milhões de reais é um valor fixo. Não interessa se for campeão, se cair na semi, se ficar na fase de classificação, é 8 milhões de reais. O Inter vai receber essa quantia independentemente do que ele conseguir no campeonato. E o Inter entende que é um valor muito baixo. O Inter entende que é um valor que está defasado em relação a outros estaduais do Brasil. Tá? E o que eu posso dar de relato para vocês, porque esse é um tema que eu acompanho de perto há muito tempo, é de que esse valor ele aumentou, inclusive, porque era para ser menor. Os estaduais, especialmente o Campeonato Gaúcho, têm passado por dificuldades e a proposta inicial para o Grêmio e para o Inter para assinarem era inferior a esses 8 milhões. Foi feita uma ginástica gigantesca para se chegar a esse valor. Tá? Então, mesmo com essa ginástica, mesmo com essa engenharia, o valor é considerado baixo e isso faz com que o Inter coloque, isso também faz com que o Inter coloque o Campeonato Gaúcho em segundo plano. Só para efeito de comparação, Campeonato Carioca. Vamos lá, Campeonato Carioca, tá? Tem valor fixo, mas tem valor mediante o desempenho. Então, coisa que não tem aqui. Tem uma diferença, tá? Tá. Mas o Campeonato Carioca em 2026 paga 10 milhões de reais fixos para o Flamengo. Ou seja, já é mais do que Grêmio e Inter ganham no Campeonato Gaúcho. Mas Fluminense, Vasco e Botafogo no fixo ganham menos que a dupla Grenal. 6 milhões e 600 mil. O Grêmio e o Inter ganham mais do que o Botafogo, o Fluminense e o Vasco? A questão aqui é que, mediante o desempenho de Fluminense, Vasco e Botafogo, isso pode ultrapassar o valor fixo de Grêmio e Inter, que não tem chance de mudar. Tá, e como eles sempre chegam lá, no fim eles ganham mais que o Grêmio e Inter? Possivelmente. E os demais clubes ganham 2 milhões de reais fixos. É mais dinheiro do que ganham os clubes do interior aqui, hein? O campeão recebe 10 milhões de reais e o vice-campeão recebe 5 milhões de reais. Tá, então se o Flamengo ganhar o Campeonato Carioca, ele vai ganhar 20 milhões. E se o Fluminense ganhar, 16 milhões. Isso. A questão... Não, na verdade deve ser um pouco mais, porque vai ter as classificações das quartas. Toda a fase tem? Toda a fase tem. Caramba, passou para as quartas, ganhou um pouco, passou para a semi, ganhou um pouco, e bateu o campeão, ganha 10, bateu o campeão, que o Campeonato Carioca bateu tava o vice, assim, ganha 5. Sabe por que isso aconteceu? Porque recentemente o Botafogo foi nono. Tá. E aí gerou muita bronca que o Botafogo, nono colocado, ficou atrás de times menores do interior e ganhou cota cheia. E o Flamengo reclamava que ganhava essa cota fixa e não era atrativo para ele, Flamengo. Lembra que deu essa bronca do Flamengo? Queria jogar só com a gurizada, o campeonato inteiro, porque dizia, olha, não vale a pena. O que a Federação Carioca fez, a FERJ? Ela aumentou o valor do Flamengo, ela estabeleceu um valor fixo maior para os grandes clubes e condicionou metas para os pequenos também terem chance de ganhar. Porque não vão passar só os 4
para as quartas de final. Então, algum clube pequeno também vai morder essa classificação às quartas, por exemplo. Tudo bem, os 4 principais, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, podem fazer as semifinais. Aí eles vão pegar só essa cota de semi e os 2 que passarem, mais a cota da final. Mas alguém vai ganhar mais do que os 2 milhões, alguém dos menores, porque vai chegar nas quartas de final. Sim. É que tem um detalhe aí, né? A gente tá falando... o Campeonato Carioca, ele pagava muito pouco até recentemente, o Bruno falou isso, mas a gente tem um recorte aqui dos últimos anos que precisa ser feito, né? O Flamengo, como a gente tá vendo aí, dominando tudo desde 2019, o Fluminense ganhando a Libertadores de 23 e o Botafogo ganhando o Brasileiro e a Libertadores de 24. Então a gente tem 3 dos 4 do Rio vivendo um momento desportivo muito forte, né? O Campeonato Paulista nem entra aí na conta, porque o Campeonato Paulista paga muito mais. Eu tô conferindo agora, inclusive, o Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista, deu hoje uma entrevista pro Estadão. Olha aí. E confirmou publicamente os valores. Olha aí. 34 milhões de reais. Pra quem? É o valor que os grandes clubes ganham. Todos os 4? Sim. Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo? Isso. E aí ele disse o seguinte, tá? Que com a redução de datas no estadual, eu tô lendo aqui em tempo real, tá? Com a redução de datas do estadual, o valor em dinheiro, ele diminuiu. Diminuiu o número de jogos, então passou de 44 milhões para 34. Era 44 milhões de reais ano passado. 44 milhões de reais. Esse ano é 34, porque diminuiu o número de jogos. Tá. Mas aumentou por jogo. Aumentou 17% o valor por cada um dos jogos. Ficou menos jogos, mas a redução não acompanhou, em tese, segundo o presidente, a redução de datas. A redução do valor com a redução de datas. 34 milhões para cada clube. Isso, Santos para os 4 grandes. 34, Palmeiras 34, São Paulo 34, né? E o Corinthians 34. Isso. Isso é mais do que... É 4 vezes mais do que Grêmio e Inter recebem. Aí, a frase dele, ipsis literis aqui, tá? É o quê? Ipsis literis. Tá. A pergunta foi a seguinte: com a redução das datas do estadual, a federação passou a pagar um valor menor aos clubes pela cota. E aí a frase dele a resposta dele é: o valor em dinheiro diminuiu sim, mas por jogo aumentou, 17% por jogo. Aí o repórter perguntou: os 4 grandes do estado ganhavam 44 milhões até ano passado. Quanto vão ganhar neste ano? E ele respondeu, presidente da Federação Paulista de Futebol: 34 milhões. Eles estão jogando menos. São 4 datas a menos. 4 datas a menos valem dinheiro. Isso diminui. Proporcionalmente, o valor por jogo é 17% maior neste ano. Tá, mas e aí se alguém for campeão, tem prêmio para ser campeão? Não, pelo que eu entendi é cota única. É porque Cota no Campeonato Paulista sempre teve isso, né? O campeão sempre recebia um prêmio, que era um prêmio bem bom, né? E aqui no Rio Grande do Sul, há muitos anos, não se tem prêmio em dinheiro, né? Não tem nada. Não tem prêmio nada. É por jogar o estadual, né? Ganha. E é uma cota fixa, tá? Que geralmente, eu vou contar uma coisa aqui de bastidores, geralmente esse contrato, ele é assinado na semana da estreia do campeonato. A gente sabe quem vai transmitir, a gente sabe o parâmetro financeiro, a gente sabe os termos de negociação, a gente sabe tudo. E todos os envolvidos também sabem. E o contrato sempre fica para ser assinado na quarta-feira, sendo que o campeonato começa no sábado. Ou para ser assinado na sexta, se o campeonato começa na quarta. Cara, todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa, tá? E da última vez, o campeonato teve um intermediário na negociação, né? A Brax. A Brax entrou para ajudar nessa negociação e a Brax fez o valor subir, né? Por quê? Porque o Campeonato Gaúcho entrou num pacote junto com outros estaduais, num acordo feito pela Globo, né? E isso aumentou o valor. Senão seria ainda menor o valor que o Inter já coloca como um dos motivos para colocar os guris em campo. É um assunto que rende bastante, né? Muito, muito. Aliás, rapidinho sobre isso, Jeremias. Pois bem. Eu estive ano passado numa visita à base do Inter para que o Inter apresentasse como é que estava a situação. E naquele momento eu perguntei aos então dirigentes do Inter, né, especialmente o José Olavo Bisol, vice de futebol naquele momento, Sim. que estava lá, mesmo sendo um evento da base, se com
a previsão naquele momento, que não era confirmada, de um calendário mais apertado no início do ano, tá? Tendo Brasileirão desde o início, com o Inter tendo vencido o Gauchão de 2025. Se isso tirava um pouco o peso. E ele disse que sim. Ou seja, tem a questão do financeiro, tem a oportunidade de lançar os guris, Sim. mas o Inter também tem uma leitura de que conseguiu quebrar a hegemonia do Grêmio, conseguiu retomar a vitória no campeonato estadual, conseguiu reconquistar o campeonato estadual do ano passado, impediu o octa do Grêmio, e isso deu mais tranquilidade para aquela direção pensar isso, e o Paulo Pesolano também validou isso. Porque o Inter diz, olha, é importante que o Paulo Pesolano na comissão técnica também tenham validado essa ideia para botar a gurizada agora. O Tiger tá na nossa audiência, obrigado Tiger pela moral aí, e mandou aqui 2 telas que ele usou no vídeo dele no canal, a dupla, depois vocês podem conferir o vídeo lá, tá? Cotas do Campeonato Paulista de 26. Olha só isso, tá? O Mirassol e o Bragantino recebem 11 milhões de reais fixos, ou seja, Mirassol e Bragantino recebem mais para jogar o estadual do que Grêmio e Inter. Tá? E aí, se um deles for campeão, a premiação é de 5 milhões de reais. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos recebem 35 milhões de reais fixos e mais 5 milhões em caso de título. É óbvio que o Campeonato Paulista envolve muito mais dinheiro. São Paulo é um estado muito mais rico do que o Rio Grande do Sul, mas é impressionante como Mirassol e Bragantino recebem bem mais do que Grêmio e Inter para jogar o estadual. Mais do que o Flamengo para jogar o fixo do Carioca. É. O Flamengo é 10 milhões o fixo do Carioca. É verdade.